A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Como é que vocês estão, irmãos? Que Deus abençoe a vida de todos, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, mais um ano que está se encerrando, mais um ano que está terminando. E olha o que a palavra de Deus nos diz, lá em Efésios, capítulo 4, nos versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Glória a Deus. Veja, irmãos, neste exato momento é hora de pararmos para refletir como foi o nosso ano, como foi a nossa vida, o estilo que vivemos. Devemos fazer uma reflexão sobre tudo o que passamos, sobre tudo o que fizemos ou deixamos de fazer. Devemos parar para pensar nas coisas que deram certo e também nas coisas que deram erradas. Devemos nos avaliar para vermos como agradamos a Deus e como o desagradamos neste ano que está acabando. Porque muitas vezes a gente desagrada a Deus, ofende a Ele, muitas vezes, até às vezes sem querer, de forma inconsciente, acabamos fazendo coisas que não agradam a Deus. Então devemos nos avaliar, olhar para dentro de nós, olhar para tudo o que fizemos ou deixamos de fazer e refletir para que esse próximo ano, que é o ano de 2025, seja diferente. Aonde estávamos acertando, que a gente se esforce para fazer ainda melhor. Aonde a gente estava agradando a Deus, que a gente se esforce para fazer melhor, para fazer de uma forma que o nome dele seja mais exaltado e glorificado ainda, porque tudo é para a honra e glória do Senhor. E devemos também refletir nas coisas que não fizemos corretamente. Devemos parar e analisar tudo que fizemos de errado, que não agradamos a Deus, para que a gente não cometa esses mesmos erros nesse ano novo. Porque todo cristão, ele vai crescendo em santidade dia após dia. O cristão não se torna completamente santo da noite para o dia, não. Ele tem que se esforçar, buscar a santidade. Sabemos que tudo é pela vontade de Deus, que Deus é soberano e que tudo que acontece só acontece porque Ele permitiu. Só que a palavra de Deus também mostra que nós, seres humanos, temos as nossas responsabilidades, temos os nossos deveres. Deus nos criou à imagem e semelhança dele. Então nós temos, irmãos, as nossas responsabilidades. E quais são elas? Buscar a santidade, buscar viver uma vida santa que agrada a Deus, em conformidade com a sua santa palavra. Esse é o nosso dever, o dever de todo cristão. Se somos cristãos, devemos buscar agradar a Deus, viver uma vida santa, buscar santidade. Não devemos nos conformar com o grau de santidade que temos neste exato momento. Você tem que ser mais santo amanhã do que você está sendo hoje. E assim é a vida de um cristão. Ele busca ser mais santo amanhã do que ele foi hoje. E hoje nós devemos ser mais santos do que fomos ontem. Irmãos, esse é o nosso dever, o nosso papel. E fazendo isso, fazendo aquilo que Deus nos colocou para fazer, glorificamos o seu santo e poderoso nome. Quando cumprimos com os deveres que Deus nos deu, o nome do Senhor é glorificado, porque estamos sendo obedientes ao nosso Deus, ao nosso Pai. E aqui o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfesos: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Esse ano que se passou, você andou de forma digna da vocação que você foi chamado? Você andou para agradar a Deus, para que o nome dele fosse exaltado, glorificado? Ou você andou mais de forma indigna do que digna? Devemos refletir. Aí diz aqui no versículo 2, com toda a humildade e mansidão. Olha como devemos andar. De forma digna da vocação que fomos chamados. Fomos chamados para ser filhos de Deus. Santos, irrepreensíveis, separados do mundo, porque não somos mais prisioneiros do império das trevas,
Então devemos andar com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Olha só, irmãos, o amor, que esse novo ano, o amor que Deus nos deu, seja maior do que tudo. O amor que Deus nos deu seja maior do que a raiva, do que o ódio, porque o mundo está se afogando em coisas que não prestam, em coisas erradas. E o amor que Deus nos deu para que a gente vivesse nele, ensinasse ele, que é o Evangelho, que ele seja pregado por todos os cristãos, que todos nós, irmãos, nesse novo ano, preguemos o Evangelho a todos. Vamos espalhar a boa nova da salvação. Vamos falar do nosso Senhor Jesus Cristo com paciência, com amor, não aceitando as coisas erradas, porque o amor verdadeiro, o amor de Deus, ele é santo e ele não aceita coisas erradas. Não aceita. A verdade tem que ser dita com amor, mas o amor jamais vai impedir a verdade de ser dita. Jamais. Então que sejamos mais amorosos, sejamos mais pacientes, ajudemos aqueles que estão em um momento difícil, aqueles que porventura caíram num pecado, num erro. Ao invés de condenarmos, vamos estender as mãos para levantar aquela pessoa e falar: vamos, Jesus Cristo te salvou, Jesus Cristo pagou o preço a qual você não ia conseguir pagar jamais. Então não fique caído aí nessa lama, nesse pecado. Se levante e continue caminhando em santidade, em humildade, em direção a Jesus Cristo, em direção à luz, em direção à nossa salvação, ao nosso Deus. Irmãos, que esse ano que está para vir seja diferente. Veja tudo o que aconteceu, irmãos, em 2024. Foi muitas coisas horríveis, tragédias, mortes, pessoas brincando com o nome de Deus, pessoas blasfemando contra Deus. Então que em 2025, os cristãos, os verdadeiros filhos de Deus, preguem o Evangelho, preguem a palavra de Deus. Preguem em todo momento, em todo lugar, quer seja oportuno ou não, que a palavra de Deus seja pregado por todos. Então, que vivamos conforme a vocação que fomos chamados, de forma santa, separados do mundo, do pecado, da impiedade. Se o mundo faz isso, fazemos outra coisa. Se o mundo ama isso, nós não amamos. Pelo contrário, nós amamos aquilo que agrada a Deus, aquilo que exalta o nome do Senhor. Então que em 2025 seja o ano da pregação verdadeira, genuína da palavra de Deus. Não só por líderes religiosos, por pastores, não, mas por todos os cristãos. Todos, eu, você, preguemos o Evangelho, mas com fidelidade. Devemos pregar o Evangelho com toda a humildade, sem querer nos beneficiar, nos enriquecer através da palavra de Deus. Não. Preguemos o Evangelho de graça, porque de graça recebemos e de graça devemos entregar, porque a palavra de Deus é de Deus. Então, irmãos, reflita, pense e faça como objetivo de 2025 a pregação do Evangelho. A pregação. Pregue o Evangelho. Não se cale. Não permita que o mundo tampe a sua boca. Mas pregue o Evangelho. Fale de Deus. Fale de Deus para todos, em todos os lugares. Fale do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus e amado Pai. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um ano. Muito obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor nos fez, pelas coisas que o Senhor nos livrou. Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, santo, santo, santo. A Ti rendemos glórias e aleluia, Senhor. Tu és o nosso Deus, o nosso Salvador. E necessitamos do Senhor, da Tua ajuda, da Tua mão. Precisamos de Ti, Pai.
Precisamos da Tua presença. Necessitamos do Senhor mais do que tudo, porque o Senhor é o mais importante. O Senhor tem que ser a nossa prioridade, porque se respiramos, é porque o Senhor nos ajuda, o Senhor nos mantém vivo, é o Senhor que nos dá fôlego de vida, porque somos Teus. Somos criados, meu Pai, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Então nos ajuda. Não permita que a gente vá de encontro à tentação, mas que o Senhor venha nos livrar, meu Pai, da aparência do mal. Que o Senhor venha a nos ajudar a ser santos, a sermos parecidos com o Senhor Jesus. Precisamos da Tua ajuda, do Teu socorro. Precisamos Te amar mais e mais, porque somos tão falhos e o nosso amor, meu Pai, é tão pequeno. Então nos ensina a Te amar. Meu Pai, abençoa a vida deste homem, dessa mulher, abençoa a vida desta família, e que em 2025, Senhor, seja um ano para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Que em 2025, meu Pai, essa família faça tudo para que o Senhor venha a ser glorificado. Que em 2025, meu Pai, cada pessoa que está vendo e ouvindo este vídeo, pregue o Teu Evangelho, a Tua palavra, sem interesses, sem querer enriquecer, mas querendo cumprir a Tua vontade, fazer aquilo que o Senhor deseja. Que o Teu Evangelho seja pregado, meu Pai, em 2025, mais do que em 2024. Que o Teu Evangelho chegue em lugares, meu Pai, onde, humanamente falando, parecia impossível chegar. Mas para o Senhor nada é impossível. O Senhor tudo pode. E aonde estiver um eleito, lá estará, meu Pai, o Teu santo Evangelho. Porque o Senhor é Deus, é poderoso, o Senhor salva aqueles que o Senhor escolheu. Então te agradecemos, Senhor. Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigado por assistir esse vídeo. Tenham todos um ótimo fim de ano, para a honra e glória do Senhor Jesus. Fuja da aparência do mal, daquilo que não agrade a Deus. E um ótimo 2025 para todos. Em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima, se assim Deus nos permitir.